dia, pessoal, tudo bem? Nosso trabalho é sobre receitas públicas. Então hoje nós viemos aqui no sábado de sol, dia bonito em Curitiba, um dos raros dias, podia estar no parque passeando, mas não, certo? Muito bem, as receitas públicas elas se dividem em duas formas, tá? Principalmente as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes são compostas de impostos, taxas, contribuições que eu e você pagamos, correto? Existe o impostômetro em Curitiba. Quem quiser conhecer, ele fica aqui na esquina da Presidente Faria com a 15, certo? Hoje, 23 de agosto. O governo não deixa mostrar, ficar cortando na frente da câmera. Mas já foi pago mais de 1 trilhão e 38 bilhões de reais em impostos. Esse dinheiro depois é distribuído, tá? Porque aqui são contabilizados impostos estaduais, municipais e federais. Para onde vai esse recurso? Como ele é utilizado? Vocês vão saber mais pra frente. Pessoal, como eu estava falando antes, as receitas se dividem em duas partes, as receitas correntes e as receitas de capital. Estamos aqui na frente da Caixa Econômica por dois motivos. Primeiro, porque as empresas estatais também são uma fonte de renda de receita corrente. Afinal, elas têm lucro e esse lucro, como são empresas do governo, elas ficam para o governo. Mas a principal função da gente estar aqui na frente do banco é que existem as receitas de origem de capital. As receitas de capital são os empréstimos que o governo pega junto a bancos privados para tentar fazer investimento. Nem sempre dá certo, mas essa é a ideia original. Muito bem, pessoal. Agora corta para o quadro branco que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Agora vamos explicar um pouco sobre as receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são formadas pelas contas de receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. As principais origens das receitas correntes são a tributária e as receitas de transferências, cujos recursos são provenientes dos estados ou federação. Ainda, o montante arrecadado depende da fiscalização, ritmo de economia e adimplência. A variação desses elementos determinará maior ou menor arrecadação. As receitas de capital são formadas pelas contas operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. As principais contas das receitas de capital são as operações de crédito, que são os pagamentos ou retornos do recurso, e transferências de capital, que são transferências sem retorno, mas são direcionadas para um fim. Estágios. Estágio da receita é cada passo identificado que evidencia o comportamento da receita e facilita o conhecimento e a gestão dos ingressos de recursos. O primeiro estágio é a previsão, estimativa do quanto se pretende arrecadar no período. Geralmente, toma-se como base o período de um semestre. O segundo estágio é o lançamento. É a relação individualizada dos contribuintes, discriminando a espécie, o valor e o vencimento imposto de cada um, ou seja, é o assentamento dos débitos futuros dos contribuintes. Arrecadação. O estágio da arrecadação caracteriza-se pela transferência, pelo depósito em nome do Tesouro em favor das obrigações dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, perante o poder público. Recolhimento. É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, ou seja, é o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam diariamente ao Tesouro Público o produto da arrecadação. A previsão do quanto irá ser arrecadado depende de variáveis externas à administração pública, como o ritmo de crescimento da economia, capacidade de transferência de recursos, nível de investimento e ritmo e capacidade de fiscalização dos governos estaduais e federais, entre outros. Também depende de fatores internos dos municípios, como a capacidade técnica e legal para buscar novos investimentos. As projeções que orientam o quanto o Estado pode gastar, como irá gastar, dependem de suas prioridades e estrutura.
O Estado não pode gastar sem receita. É ilegal se gastar sem o recurso para empenho. E a Fabi não tá filmando mais. Tá legal.